A música fluía pelo salão de baile como vinho espumante, taças de cristal tilintavam, a luz dourada refletia nos rostos treinados para sorrir. Parceiros, investidores, autoridades da cidade, todos reunidos sob o imenso letreiro Vance Global, 10 anos de confiança e inovação. Edward Vance estava no centro do palco, terno impecavelmente ajustado, gravata preta tão afiada quanto o horizonte antes de uma tempestade. Flashes de câmeras explodiam como fogos de artifício. O anfitrião o convidou a dizer algumas palavras. Ele deu um passo à frente, os dedos roçando o espaço onde um anel costumava estar. O holofote atingiu seu rosto, fazendo seus olhos parecerem mais brilhantes e frios. Obrigado, Porthaven. Sua voz era baixa, firme como régua de aço. Obrigado a todos que confiaram na Vance Global. Algumas linhas de gratidão, algumas frases polidas sobre conquistas. Cada palavra encaixada como engrenagem bem lubrificada, precisa, eficiente. Aplaudiram. O anfitrião ergueu um brinde. Uma taça de champanhe lhe foi entregue. Um ritual de sucesso. Edward hesitou por um instante entre o tilintar das taças. As bolhas douradas beijaram seus lábios. Apenas um gole. Mas a memória nunca é tão leve. Um longo e penetrante bip de monitor cardíaco rasgou sua mente. O cheiro de antisséptico cortava o perfume do salão. As mãos queimadas de sol de seu pai deslizaram da mesa, os relatórios enrugados caindo no chão. Apenas mais uma semana, seu pai dissera. Aquela semana durou uma eternidade. Edward tomou outro gole, tentando afogar a dor. Um segundo copo foi oferecido com insistência. Um terceiro para a foto do patrocinador. Um quarto porque alguém recontou sua história de sucesso e ele precisava celebrar. Cada gole descia por sua garganta como pedras afundando em um poço seco, sem ondulações, apenas o eco profundo de algo quebrando. Ele sorriu para cada câmera. A curva de seus lábios perfeita, aprovada pelos acionistas. Mas por trás de suas têmporas, um pulso martelava junto com a nota mais alta do violino. Então veio Serena, surgindo de algum canto escuro da memória, seu perfume familiar de batom. Outro homem com o braço ao redor dela no estacionamento, sob a chuva. Me desculpe, Edward, ela disse, voz cortante. Não posso viver ao lado de uma sombra. A sombra de seu pai ficou no escritório, a sombra dele mesmo. Ele desceu do palco cortando a multidão até o corredor mais silencioso que levava aos andares executivos. Aqui as luzes eram mais baixas, vozes suaves, o cheiro de madeira polida e ar-condicionado se misturando. Uma garçonete passou, bandeja de prata levemente inclinada. Edward pegou um copo. Não importava se era água ou vinho, sua mão tremia. O líquido escorreu frio na palma, deslizando sobre a pele como um fio de chuva. Sr. Vance, está tudo bem? A jovem parou no meio da frase. Ele já havia se virado. Abriu a saída de emergência. O ar lá fora era mais cortante, sem filtro. A escada mergulhava em sombras angulosas e duras. Ele se agarrou ao corrimão. A tontura veio como uma onda, soltando todos os âncoras. Ele respirou curto, longo. E então, tudo se quebrou. Aplausos, o bip das máquinas, a chuva, o som de saltos femininos se afastando 2 anos atrás. Seu peito se apertou. Suor frio brotou. Por um instante cru, tudo o que ele ouviu foi o pavoroso bater de seu próprio coração, como uma criança perdida na multidão. Sr. Vance. Uma voz veio de cima da escada. A garçonete novamente, olhos castanhos, cabelo preso, avental preto sobre vestido branco. Ela se agachou ao lado dele, a luz tênue iluminando suas maçãs do rosto. Não chame a segurança, Edward conseguiu dizer, respiração irregular, como se tivesse medo de ser visto. Eu não chamei ninguém, ela disse suavemente. Só trouxe água. Ela se ajoelhou, colocou a bandeja de lado, abriu a garrafa e a ofereceu. Não com uma reverência educada, mas com ambas as mãos firmes, olhos nos dele. Ele tomou. A água tocou seus lábios. Era verdadeiramente água fria e limpa. Um fluxo claro deslizou por sua garganta. Sem queimaduras, sem amargura, sem fantasmas, apenas água. Tem câmeras aqui? Perguntou ele, reflexo de um homem que comandava um império, nunca querendo ser visto fraco. Não, respondeu ela. Só eu e você. Ela pausou, depois acrescentou em voz baixa.
E a escada? Ela ajustou sua respiração à dele, silenciosa, paciente, nunca invasiva. Quando ele tentou se levantar, ela ofereceu o braço. Apoie-se um pouco em mim. Não vou contar a ninguém. Edward, que sempre tinha pessoas fazendo coisas por ele, percebeu a diferença entre ser puxado e ser ajudado a se equilibrar. Ela não o puxou. Deixou que encontrasse seu próprio equilíbrio, a mão em seu cotovelo, como uma promessa temporária de estabilidade. Eles caminharam pelo corredor silencioso, passando pelas premiações emolduradas até a porta de seu escritório se abrir. Paredes de vidro, painéis de nogueira, luz de teto suave, o cheiro familiar de tinta, papel e couro parecia acalmar o ar. Ela o acomodou no sofá. Precisa de um médico? Não. Sua voz estava rouca. Apenas não deixe ninguém entrar. Então ficarei até você dormir, disse ela com firmeza. E, quando acordar, haverá um copo de água, não de vinho, ao seu lado. Ele olhou para ela. Seu nome? Laia, respondeu. Laia Brooks. Obrigado, senhorita Brooks. É só o que qualquer um faria. Ela sorriu levemente, mas lembrou-se de onde estava, no escritório do CEO. O sorriso vacilou. Ela encheu outro copo de água, colocou sobre a mesa e afastou a cortina suavemente, suavizando as luzes da cidade. Quando se virou, ele já tinha encostado a cabeça no sofá, olhos fechados. Antes de se afastar, deslizou um pequeno bilhete sob o copo. Não sei quem você é. Só sei que esta noite você precisava mais de água do que de vinho. Ela puxou uma cadeira perto da porta e sentou-se em silêncio. O gala lá embaixo rugia, mas aqui havia apenas a respiração constante de um homem que finalmente desabou depois de se manter erguido por tempo demais. Além da baía de Port Haven, o farol distante piscou uma vez através da névoa. Nenhum dos dois o viu. Apenas o copo de água refletia um leve brilho, como uma centelha de esperança finalmente colocada no lugar certo. A luz da manhã entrou pela borda da cortina, lenta e hesitante, como alguém reaprendendo a abrir os olhos depois de um pesadelo. Edward acordou. As costas estavam molhadas de suor frio, a garganta seca como papel, mas a tontura havia diminuído. Em frente a ele, sobre a mesa de vidro, um copo cheio de água, pequenas gotas grudadas na borda como neblina fina. No fundo, um bilhete dobrado. Ele estendeu a mão, percebendo no canto do quarto uma jovem encolhida em uma cadeira perto da porta, cabeça apoiada no braço, dormindo. Avental preto, sapatos baixos, alguns fios soltos de cabelo. Ela, a que dissera que ficaria até ele dormir. O som de seu movimento a assustou. Laia abriu os olhos, piscando por um instante antes de se levantar abruptamente. Desculpe, não foi minha intenção. Parou, se apoiando no avental. Desculpe por ter ficado. Só não tinha certeza se deveria ir embora enquanto você ainda... Tudo bem, interrompeu Edward, suavemente, mas firme. Obrigado pela água. Ela assentiu, um breve sorriso surgindo, como raios de sol refletindo na água. Achei que você precisava mais dela do que de qualquer outra coisa ontem à noite. Ele desdobrou o bilhete. A letra era limpa, redonda e clara. Não sei quem você é. Só sei que esta noite você precisava mais de água do que de vinho. Tão simples que parecia quase desajeitado. Ainda assim, algo dentro dele se soltou. Ele olhou para ela novamente, não para avaliar, mas para reconhecer. Havia algo em seus olhos, a firmeza de quem já conheceu a perda. Você ficou aqui a noite toda? Perguntou. Não exatamente. Ela acenou com a mão. Fiquei de olho no corredor de tempos em tempos, certificando-me de que ninguém estava neste andar. Mantive o celular no silencioso. O olhar dela caiu, um pouco envergonhado. Sei que extrapolei minha autoridade. Eu só não queria que alguém te encontrasse na escada esta manhã. Você não tinha medo de ser mal interpretado. Edward ouviu o tom antigo na voz dela, frio, contido. Claro que tinha, respondeu Laia com franqueza. Mas tinha mais medo de outra coisa. Ela olhou para o copo de água. Tinha medo de que houvesse mais uma pessoa que morresse por causa do álcool. As palavras caíram suavemente, mas pesadas. Edward apoiou o bilhete e levantou os olhos. Seu marido? Ela assentiu sem desviar o olhar. Depois que minha filha nasceu, alguns amigos o levaram para beber. Só uma noite de comemoração. Ninguém imaginou que seria a última.
Seus dedos apertaram o avental. Eu não odeio o álcool. Só odeio como as pessoas o usam para calar a dor. Os olhos de Edward se perderam na foto do pai, emoldurada na prateleira. O mesmo sorriso para sempre preso na imagem. Ele engoliu em seco. Nem todos fariam o que você fez, disse lentamente Lievala Shomayai. A maioria teria chamado minha assistente ou a segurança. Talvez porque eles sabem quem você é, ela disse, com um meio sorriso. Eu não sabia. Só vi alguém que precisava sentar e beber um pouco de água. Em todos os seus anos, Edward ouvira todo tipo de palavra, elogios, críticas, propostas, bajulação. Ninguém jamais lhe disse algo assim. Ele encarou os anéis de condensação deixados na mesa, círculos perfeitos como marcas que o tempo deixa. Seu nome é Laia, certo? Sim, Laia Brooks. Você trabalha para a empresa do evento? Sim, hoje à noite e para a da empresa. Me enviaram aqui porque estávamos com falta de pessoal. Ela sorriu levemente. Sempre acabo fazendo coisas que não estão na minha descrição. Ele soltou um som curto, metade riso, metade suspiro. Prova de que os músculos ao redor de sua boca ainda funcionavam. Brooks, repetiu, como registrando mentalmente. Devo a você um agradecimento adequado e um pedido de desculpas por... Ele gesticulou vagamente para a escada imaginária. Por te manter acordada. Está tudo bem. Ela recuou ligeiramente, retomando a distância profissional. Devo ir antes que sua equipe entre. Vou garantir que os corredores estejam livres. Ninguém precisa saber. Edward a deteve. Espere. Pegou sua caneta tinteiro e escreveu algumas palavras em um cartão de visita. Se alguém te incomodar por causa de ontem à noite, mostre isso ao seu gerente ou a mim. Deslizou o cartão pela mesa. E se algum dia precisar de algo, ligue. Laia olhou para o cartão, depois para ele. Seus olhos encontraram os dele. Calmos, firmes, nem duros nem suaves, apenas honestos. Não preciso de nada. Só espero que... Ela bateu levemente um dedo no copo. Eu escolho este mais vezes. Não o outro copo. Ele completou, um sorriso discreto tocando o canto da boca. Não o outro copo. Ela repetiu. Ela se dirigiu à porta, mão na maçaneta, mas parou. Ah, mais uma coisa. A água ao seu lado é da noite passada. Eu servi um copo novo. Ela inclinou a cabeça, quase tímida. Tenha uma manhã tranquila, Sr. Vance. A porta se abriu. O leve burburinho do escritório e o cheiro de café da manhã entraram, e então ela se foi. Edward permaneceu onde estava, ouvindo aquele som desaparecer lentamente como o último ponto final de uma longa frase. Na segunda-feira de manhã, o elevador de vidro da Vance Global subia como uma flecha prateada. Laia estava no canto, segurando uma pilha de arquivos de integração junto ao peito. Sua blusa branca era simples, cabelo preso com uma fita preta discreta. Cada andar que passava trazia um fio de luz intensa. No 402º andar, as portas se abriram. Pisos de nogueira, paredes de vidro com vista para a baía de Port Haven. Nuvens finas como lenços sobre a água. Bem-vinda, Brooks. Maya, a assistente de coordenação do andar, cumprimentou-a com um sorriso profissional. Contrato de 3 meses. Seus códigos de acesso estão no e-mail. Sua mesa fica fora do escritório do CEO. Obrigada, disse Laia, respirando fundo, controlando o ritmo do coração. Era só um trabalho, só mesas, prazos e e-mails. Mas ao passar pela grande parede de vidro com o logo da Vance Global, um lampejo de memória retornou. A escada de emergência, o concreto frio, os olhos cansados e cinzentos de um homem que a cidade inteira chamava de intocável. Ela piscou, guardando aquela memória em sua gaveta e trancando-a bem. A porta do escritório do CEO se abriu suavemente. Ethan Vance saiu. Terno azul marinho escuro, gravata cinza acinzentada, a luz da manhã traçando uma linha fina sobre a maçã do rosto. Bom dia. Sua voz não era alta, mas carregava uma autoridade silenciosa que fez o espaço inteiro silenciar por um segundo. Laia se endireitou. Bom dia, Sr. Vance. Ela não estava preparada para este momento. Aquele em que 2 olhares que antes se encontravam no escuro agora se cruzavam sob a luz do escritório. Uma breve pausa e ambos pareciam se lembrar de seus papéis ao mesmo tempo. Maya cuidou das formalidades rapidamente. Esta é Laia Brooks, assistente administrativa temporária.
Ela ficará responsável pelo encaminhamento geral de e-mails, agendamento de salas de reunião, atas interdepartamentais e acompanhamento de KPIs. Ethan assentiu, os olhos se detendo brevemente em um canto de seu escritório, onde um desenho de rosto sorridente feito a giz por uma criança estava preso ao quadro. Ele ajeitou o punho da camisa e disse: "Prazer, senhorita Brooks. Espero uma colaboração eficiente." "Sim, senhor", respondeu Laia, tom firme, sem trair o pequeno tremor que sentia sob as costelas. A manhã se desenrolou em um ritmo de cliques no teclado, avisos de reunião e threads de respostas. CC, BBC, encaminhar. Laia trabalhava com precisão. As pastas em seu desktop estavam alinhadas como gavetas de um arquivo. Mantinha o hábito de colocar sempre um copo de água no canto da mesa, trocando-o a cada 2 horas. Cada vez que tocava a mesa fazia um som discreto, como um ponto final suave demais para ouvir. Às 10h15, o interfone soou. Sala de reunião A. "Reunião de emergência com produto e jurídico", anunciou Maia. "Brooks, traga a ata." Laia entrou. O ar estava pesado, vozes tensas. Na tela, um post viral se espalhava rapidamente. Um influenciador famoso acusava o aplicativo de investimentos da Vance Global de promover riscos imprudentes. O clipe era um segmento editado de um vídeo de treinamento tirado completamente do contexto. A chefe do jurídico ajustou os óculos. "Vamos exigir a remoção em 24 horas." A chefe de produto retrucou: "Tarde demais. Já é viral." Ethan escutava em silêncio, os dedos abrindo e fechando a caneta em ritmo constante. "Temos o vídeo revisado de onboarding pronto?" "Um rascunho, mas não aprovado", disse produto. "Não podemos divulgar uma versão não aprovada", cortou o jurídico. Argumentos colidiam como ondas opostas. Laia tomou notas em taquigrafia, olhos percorrendo cada ponto. Uma palavra ficou em sua mente: contexto. Ela lembrou do aumento de visualizações em Soul Stories, um canal de narrativas que acompanhava, causado por uma frase mal interpretada. As pessoas não esperavam declarações jurídicas, queriam clareza imediatamente. "Posso sugerir um framework", disse hesitante. A sala se voltou para ela. Laia colocou a caneta sobre a mesa. A voz permaneceu firme. "Se apenas dissermos que o vídeo foi editado, as pessoas vão pensar que estamos nos desculpando. Mas se, nas próximas 2 horas, publicarmos um vídeo calmo do CEO reconhecendo que o clipe antigo pode ser mal interpretado quando tirado de contexto e anunciarmos que o onboarding revisado será disponibilizado em 72 horas com consultoria de terceiros, os espectadores terão espaço para se acalmar. Adicionem um canal de perguntas e respostas ao vivo nas próximas 24 horas. Você é de produto?" Ethan franziu levemente o senho. "Assistente administrativa", respondeu Laia, impassível. "Eu costumava cuidar de conteúdo e gerenciamento de comunidade para um pequeno fundo." A sala ficou em silêncio por um segundo. Ethan inclinou ligeiramente a cabeça, os olhos fixos nela por mais tempo que o habitual. "Framework de vídeo?" perguntou ele. "Foco no processo, contextualize o fluxo completo de onboarding, aborde diretamente o mal-entendido. Diga que o clipe cortado pode parecer que incentivamos risco e esclareça que não fazemos isso." Ela falava de maneira equilibrada, cada frase como um passo sobre chão firme. "Não se trata de atribuir culpa, é sobre assumir o impacto." O jurídico hesitou e depois assentiu. "Com esse tom posso aprovar", disse produto, exalando alívio. "Se o CEO puder estar na câmera em 2 horas, eu estarei", disse Ethan sem pausa. "Brooks, fique depois da reunião. Trabalharemos no roteiro." 2 minutos e meio. Os olhos de Laia oscilaram, depois se firmaram. "Sim, senhor." O que se seguiu foi precisão, como uma máquina perfeita ganhando vida. Laia esboçou o roteiro, inserindo verbos como reconhecer, explicar e assumir. O jurídico suavizou as frases. Ethan leu em voz alta, abaixando o tom nos pontos de confiança, elevando levemente nas partes de segurança. A câmera foi posicionada em seu escritório, iluminação suave. Antes da primeira gravação, Laia lhe entregou um copo de água. Ethan aceitou, o mais leve sorriso tocando seu rosto. "Obrigado." 2 horas depois, o vídeo foi publicado. A enxurrada de comentários raivosos diminuiu, como uma curva perdendo inclinação. O gráfico do algoritmo, normalmente mecânico,
Parecia respirar pela primeira vez. No final da tarde, enquanto a equipe se dispersava, Ethan permaneceu junto à janela, olhando para a baía. Refletido no vidro, estava um homem que acabara de dizer: "Assumo a responsabilidade." Diante dele, refletida, estava uma mulher organizando o calendário de reuniões, ocasionalmente girando seu copo de água exatamente 45 íris, um movimento silencioso e habitual. "Brooks", disse ele. "Sim, senhor. Obrigado por esta manhã", pausou, "e pelo framework do vídeo." Foi apenas uma linha narrativa. Ela deu de ombros levemente. As pessoas se acalmam quando ouvem a frase completa. "Suponho que sim", murmurou Ethan. "Mais uma coisa", acrescentou. "O canal de perguntas e respostas ao vivo está sobrecarregado. Separei as questões em 4 categorias codificadas por cores. Você só precisa responder ao grupo A, que exige a voz do CEO. Grupos B e C eu coordenarei com as equipes. Pode prosseguir." Enquanto Laia voltava à sua mesa, Ethan olhou para o desenho de giz de Ellie preso ao quadro. Sorriso torto, traços amarelos irregulares. Ele percebeu que acabara de sorrir também, mínimo, mas inegável. Na mesa de Laia, o copo de água estava pela metade. Lá fora, o farol do meio-dia não piscava, mas na tela do painel, um gráfico irregular finalmente se estabilizava. Port Haven respirava novamente e no 402º andar, 2 pessoas aprendiam silenciosamente a se comunicar através de frases curtas e firmes que diziam o suficiente. O Family Day da Vance Global naquele ano foi realizado no jardim do terraço do 15º andar, um espaço aberto com canteiros baixos de lavanda e luzes brancas penduradas como estrelas ao nível dos olhos, barracas de jogos alinhadas com perfeição, e o ar perfumado de milho assado misturava-se à grama úmida da chuva da noite anterior. Laia chegou cedo para ajudar na recepção, usando uma pulseira azul de tecido que a identificava como staff. Ellie segurava a mão da mãe, olhos grandes brilhando como 2 gotas de água sobre uma folha. "Posso brincar de argola, mamãe?" Ellie olhou para cima. "Pode, mas primeiro o almoço." Laia apertou o nariz da filha, sorrindo com facilidade, algo que raramente acontecia em dias de trabalho. De longe, Edward chegou com Maya e alguns chefes de departamento. Não era do tipo que apreciava eventos familiares, onde coisas que não podiam ser medidas por KPIs apareciam com clareza. Mas assim que entrou, viu amarelo. Não o amarelo de ações ou relógios, luz do sol espalhando pontos no cabelo de uma garotinha. Ellie. Ela pulava em um pé só, braços agitados, tentando equilibrar-se, o canto de um tênis começando a se soltar. "Olha, é o Sr. Edward", murmurou Ellie naturalmente, como se nomeasse um personagem de livro. Então hesitou e olhou para a mãe. "Boa tarde, Sr. Vance." Laia falou primeiro, tom profissional. Ainda assim, seus olhos, antes que a cortina da compostura caísse, suavizaram por um instante. "Feliz dia da empresa." "Oi, Ellie." Edward assentiu, deixando apenas um pouco de sorriso aparecer. "Seus sapatos estão prestes a se desmanchar." Ellie olhou para os próprios pés e sorriu timidamente. "Eu pulei demais. Então precisa de um pouco de fita", disse Edward, como se fosse algo que fazia todos os dias. Chamou Maya. "Tem fita adesiva?" Alguns minutos depois, os tênis foram consertados. "Agora vão se manter firmes", disse. Ellie olhou para cima. "Obrigada, senhor." Ela inclinou a cabeça, estudando seu rosto, e então declarou: "O senhor deveria sorrir." Edward congelou por meio segundo. Sentiu como se tivesse saído de uma sala de cirurgia pela primeira vez. Incerto se alguém ainda esperava no corredor, deixou o canto da boca se erguer levemente. "Melhor?" "Ainda não." "Um pouco mais." Ellie apertou 2 dedos contra as próprias bochechas, esticando-as, e então deu uma risadinha. Na segunda vez, ele realmente sorriu. Uma leve ruga surgiu no canto do olho. Laia permaneceu ao lado, seu sorriso escorregando silenciosamente para o olhar, sem dizer nada. Durante o almoço, Edward manteve uma distância medida, observando Laia e sua filha. A forma como Laia se ajoelhava para ficar no nível dos olhos da criança ao explicar as regras. A maneira suave com que contava para Ellie cronometrar os arremessos. O jeito calmo de deixá-la perder e de ensinar a lidar com a derrota. Nada dramático.
E exatamente nessa ausência de drama, ele encontrou um refúgio da tempestade que achava que já havia aprendido a suportar. Gostaria de tentar o jogo de argolas, senhor? Alguém perguntou. Mais tarde ele respondeu, olhos ainda repousando no balanço da trança de Ellie. Quando o sol começou a suavizar, Laia levou Ellie até a barra de refrescos. A menina escolheu limonada, Laia, água pura. Edward não sabia por que seus pés se moveram em direção a elas, como um fio invisível esticado entre os três, puxando suavemente. Senhorita Brooks? Disse ele. Sim, senhor. Laia se virou. Ele olhou para o copo em sua mão, palavras saindo antes que sua mente pudesse editá-las. Posso te oferecer um café? Agora não. Em algum momento conveniente. O silêncio entre eles era tão fino quanto a superfície de um lago antes que uma pedra caia. Ellie estava concentrada no canudo, alheia ao mundo. Laia encontrou seu olhar, firme, inabalável, e então balançou a cabeça levemente. Obrigada, mas não é necessário. Edward não conseguiu esconder o leve espanto. As pessoas raramente recusavam seus convites, especialmente quando poderiam vir acompanhados de alguma oportunidade implícita. Endireitando as costas, manteve o tom calmo. Só queria te agradecer por... Não precisa me agradecer, disse ela suavemente, como se pousasse uma folha sobre a água. Apenas sorria para você mesma. Ela ergueu o copo levemente entre eles, um brinde silencioso, como o de antes. Dessa vez, Edward não reagiu com lógica executiva. Pressionou os lábios, exalou pelo nariz e deixou um pequeno sorriso genuíno surgir para si mesmo, não para acionistas ou câmeras. Tudo bem, disse baixinho. Vou tentar. Já basta, respondeu Laia. Ela se abaixou para limpar uma gota de limonada do queixo de Ellie. O que quer brincar agora, querida? Argola de novo, Ellie comemorou. Edward deu meio passo para trás, mantendo a distância respeitosa. Divirtam-se, vocês duas. O céu, como que em compasso, desenhou uma suave sombra de nuvem sobre o jardim. As luzes pendentes ainda não acesas, mas o ar havia esfriado o suficiente para que as folhas de lavanda tremessem levemente. Laia tomou a mão da filha e caminhou para os jogos, seu vestido tocando a borda da luz do sol. Edward permaneceu imóvel, observando. Nenhuma linha perfeita de diálogo surgiu. Nenhuma era necessária. Maia se aproximou. Quer descer para a assinatura dos patrocinadores agora? Em 1 minuto, disse Edward, mãos entrelaçadas atrás das costas. Seus olhos permaneceram na mulher, amarrando os cadarços da filha, que depois olhou para cima com um sorriso. Tão simples que assustava, tão intrincado que era admirável. Naquele momento, ele percebeu que algumas paredes não precisam de martelo para cair. Elas se abaixam sozinhas quando encontram a paz e não querem mais ficar fora dela. No final da tarde, o evento terminou. Laia guiou Ellie até o elevador. Quando as portas começaram a se fechar, Edward instintivamente acelerou o passo, colocando a mão entre elas. Senhorita Brooks, Laia olhou para cima. Amanhã temos a reunião de PR às 9 horas. Se estiver disponível, fique 10 minutos depois. Gostaria de ouvir mais sobre seu método de classificação de perguntas da última vez. Claro, ela assentiu. Boa noite. As portas se fecharam no reflexo do elevador de vidro. Por um instante fugaz, o braço de Laia estava sobre os ombros de Ellie, a menina apoiando a cabeça. Meio copo de limonada restante. Lá fora, Edward viu seu próprio rosto no vidro refletido. Não mais tão frio quanto naquela manhã. Ele tocou o bolso do paletó, sentindo a borda plana de um cartão de visitas. Em algum lugar além do tecido, algo mais se movia, uma camada de gelo há muito congelada começando a derreter. Silenciosamente era sábado de manhã. O 402º andar estava mais silencioso que o habitual. A impressora dormia e as luzes do corredor estavam pela metade. Laia havia passado para pegar um relatório, trazendo Ellie junto, porque a vizinha que normalmente cuidava da menina estava ocupada. A garotinha pulava pelo carpete em saltos de sapo, cada batida suave o suficiente para tornar o silêncio vítreo do escritório menos severo. Lembre-se, silêncio, sussurrou Laia. Eu sei, sussurrou Ellie de volta, e então, dramaticamente, acrescentou. Mamãe, este lugar cheira a papel novo. Edward revisava sua agenda da semana quando ouviu os passinhos pequenos. Olhou para cima. Laia estava na porta, batendo levemente.
Desculpe, só vim pegar a proposta para a apresentação de segunda. Ellie está comigo, mas serei rápida. Tudo bem, disse Edward, a voz inconscientemente mais suave, como se tivesse medo de perturbar a calma. Olá, Ellie. A menina o encarou, aberta e direta, como se observasse uma estátua que de repente piscou. O Sr. Edward parece triste. Ellie... Laia corou. Está tudo bem, disse Edward, sorrindo apesar de si mesmo. Uma curva fugaz que mal permaneceu. Por que acha isso? Porque o senhor parece com a mamãe quando olha para a foto do papai, disse Ellie simplesmente. Os olhos da mamãe ficam como o céu sem sol, mas quando ela sorri, é quentinho. O senhor deveria tentar sorrir. Acho que ficaria mais bonito. Por um momento, Edward sentiu algo pequeno puxar seu peito. Sério? Endireitou a gravata, fingindo ser sério. Assim? Ellie balançou a cabeça solenemente. Uma pequena juíza justa. Não, você só está sorrindo com a boca, não com os olhos. Laia queria afundar pelo carpete. Desculpe, Sr. Vance. Edward levantou a mão. Deixe-a terminar. Agachou-se ao nível da menina, esquecendo, pela primeira vez, a aparência. Então me mostre. Como sorrir com os olhos? Ok. Ellie puxou um pequeno caderno e uma caixa de giz de cera da mochila. Vou desenhar o senhor sorrindo. É só olhar. O giz arranhou o papel em linhas trêmulas. Um rosto oval, 2 olhos curvos, um sorriso largo e brilhante. Ela coloriu de amarelo ao redor e disse que era a luz do sol. Laia ficou próxima, o coração amolecendo ao ver a concentração total da filha. Pronto. Ellie ergueu o desenho. É o senhor quando sorri. Deve colocar na parede para não esquecer. Edward pegou o papel. Era leve como o ar, mas de alguma forma pesado, como uma promessa. Olhou para os olhos em crescente desenhados e sentiu um sorriso natural surgir em seus lábios, tão real que até ele se surpreendeu. Obrigado, Ellie. Maya chegou naquele instante e parou boquiaberta. O CEO segurando um desenho de giz, uma garotinha observando-o atentamente e Laia olhando mortificada. Edward olhou para o quadro de planejamento, linhas de cronogramas, orçamentos e KPIs. Pegou um alfinete dourado e fixou o desenho de Ellie bem no meio, um pouco à direita, no local normalmente marcado como prioridade máxima. Naquele instante, todo o escritório pareceu mudar de temperatura. Um pedaço de amarelo apareceu entre as linhas azuladas de lógica corporativa. Maya capturou a cena na memória, em vez de registrar no celular. Alguns momentos são melhores mantidos como segredo entre testemunhas. Ao meio-dia, Laia recolheu seus arquivos. Obrigada por não se importar com a Ellie, disse baixinho. De jeito nenhum, respondeu Edward. Na verdade, ela tornou meu dia de trabalho mais fácil. Ellie balançou a mochila e perguntou de repente. O senhor está ocupado essa tarde? Ellie, alertou Laia. Só estou perguntando. Ela piscou para Edward como uma pequena cúmplice. Vamos ao Bay Park. Tem patos. O senhor gosta de patos? Edward quase riu. Sua agenda cheia de reuniões, aprovações e chamadas de investidores parecia desaparecer diante da pergunta. Gosta de patos? Cada palavra, como contrato, termo ou ROI, se transformou no som distante de ondas. Ele olhou para o desenho amarelo no quadro, depois para Ellie. Posso ficar 30 minutos. 30? Ellie franziu a testa em cálculo fingido. 30 minutos não é muito tempo para patos, mas tudo bem. O Port Haven Bay Park se estendia como uma palma aberta de verde. Crianças corriam descalças pela grama. O vento roçava as árvores de bétula e o ar cheirava a sal e grama recém-cortada. Laia sentou-se em um banco de madeira, bolsa ao lado, olhos seguindo sua filha. Edward estava a alguns passos de distância, mãos nos bolsos, mantendo uma distância educada. Obrigada por ter vindo, disse Laia. Sei que sua agenda não é exatamente respirável. Minha agenda precisa aprender a respirar, disse ele, surpreso com sua própria leveza. Ellie carregava um saco de farelos até a beira da água. Mamãe, eu rasguei bem pequeno, chamou, espalhando pedaços na baía. Os patos nadavam até lá, deixando círculos prateados na água. Edward observava os círculos se alargarem. Um pato cinza com uma mancha branca no pescoço se esticou para roubar um pedaço extra. Não empurre, repreendeu Ellie. Se o pato entendeu, era incerto, mas logo ele se acomodou. E Ellie acenou com a cabeça, satisfeita com seu sucesso como educadora. Sr. Edward, disse de repente,
O senhor deveria sorrir para os patos. Os patos precisam que eu sorria? Perguntou ele. Sim, os patos sabem quem é gentil. Quando as pessoas sorriem, eles nadam mais perto. O tom dela era o de uma bióloga séria. Edward sorriu, um pouco desajeitado. De fato, o pato cinza se aproximou, inclinando a cabeça para cima, olhando para ele. Viu? Ellie sussurrou triunfante. O pato gosta do senhor. Ou talvez ele goste do seu pão. Ambos, declarou ela. Eles caminharam pelo calçadão à beira da água. Laia contou algumas pequenas histórias. A luz tremeluzente do fogão, o novo Entetherium que comprara, o alfabeto que Ellie estava aprendendo. Edward, pela primeira vez, contou algo sobre o pai. Ele me ensinou a nunca fazer ninguém esperar. No dia em que ele morreu, me atrasei 17 minutos. Ele perdoaria você, disse Laia suavemente. Os pais sempre perdoam. Edward permaneceu em silêncio, mas a mão no bolso apertou, depois relaxou. Um menino próximo tropeçou e caiu. Laia se levantou instintivamente, depois pausou quando a mãe do menino correu até ele. Sentou-se novamente com um sorriso calmo. Às vezes, disse, só precisamos estar por perto. Nem sempre é necessário salvar. Edward olhou para o perfil dela, a luz do sol iluminando suavemente sua maçã do rosto. Sem querer, disse, obrigado pelo desenho. É da Ellie, corrigiu Laia, acrescentando suavemente. Mas sim, obrigada por tê-lo colocado na parede. Ela vai se gabar a semana toda. Toda a empresa vai comentar isso a semana inteira, disse ele com um meio sorriso. Bom para eles. Por quê? Porque vai lembrar que somos humanos, disse ele, olhos seguindo os patos. Não apenas KPIs. Quando o sol começou a baixar, pararam perto de uma barraquinha de balões. Ellie abraçou um balão em forma de estrela, sorrindo tanto que esqueceu que queria sorvete. Antes de se despedirem, ela se aproximou na ponta dos pés e sussurrou para Edward. Não se esqueça de sorrir. Vou tentar, disse ele, acrescentando honestamente. Porque quero parecer mais bonito. Ellie riu alto. Laia também. E no vento suave da noite, suas risadas se espalharam como círculos na água. Pequenos, duradouros, deixando um brilho que ninguém mais podia ver. Na manhã de quarta-feira, Laia chegou mais cedo que o habitual para entregar seu trabalho. Seus olhos estavam marcados pelo cansaço. Maia, preciso tirar 2 dias, disse rapidamente. Minha mãe foi internada ontem à noite. Os médicos vão mantê-la sob monitoramento cardíaco. Oh, meu Deus! Maia baixou a voz. Quer que eu avise o RH para cuidar da papelada para você? Seria ótimo. Laia agradeceu, deslizando uma pilha de arquivos organizados, agendas de reuniões, e-mails pendentes, listas de perguntas. Suas mãos se moveram por hábito, colocando o copo de água no canto habitual da mesa. Mas sua mente já estava na UTI, onde sua mãe permanecia imóvel sob a luz branca. Edward chegou com 2 minutos de atraso e imediatamente notou o cansaço nos olhos de Laia. O que aconteceu? Minha mãe está no hospital, disse ela com firmeza. Já entreguei tudo, se me permite. Vá, disse ele imediatamente. O RH dará prioridade à papelada. Laia assentiu, segurando a bolsa enquanto corria. As portas do elevador se fecharam, seu reflexo diminuído pontuando o corredor como o final de uma frase apressada. Às 11h40, o RH enviou uma atualização. Fundo de suporte emergencial aprovado em 50% do teto da política aplicável a funcionários temporários. A parcela excedente não tinha fonte de financiamento atual. Edward leu o e-mail 2 vezes. O processo era sólido. Critérios, limites, justiça. Tudo certo. Mas a parcela excedente ainda era um degrau faltando na escada. Ele queria ajudar, mas se oferecesse o dinheiro diretamente, ela recusaria. Veria como piedade. Discou para o departamento de contabilidade. Prepare um empréstimo de bem-estar para funcionário temporário. Beneficiária, Laia Brooks. Os fundos vêm do meu adiantamento pessoal, mas processados pela empresa para transparência. O RH redigirá o contrato de pagamento. Laia escolherá o prazo sem juros e sem multa por quitação antecipada. A voz do outro lado hesitou. Devemos incluir seu nome no registro interno, senhor. No livro contábil, apenas como adiantamento pessoal para a auditoria, sob o programa de empréstimos de bem-estar da Vance Global.
Sem necessidade de mencionar meu nome. Siga o procedimento. Entendido, senhor. Edward desligou. Em seu quadro de cortiça, um desenho de giz, de cera, de L. Um sorriso torto brilhava como um raio de sol entre os números. Naquele mesmo dia, Laia voltou apressada para buscar os papéis do seguro privado que havia deixado para trás. Não esperava ver ninguém, mas ao abrir as portas do elevador, Edward estava no saguão. Como está sua mãe? Perguntou. Melhor, mas precisam monitorá-la por mais tempo, respondeu brevemente. Só vim pegar os papéis. Saio em seguida. Do canto, Maia se aproximou com uma pasta. Brooks, os fundos. 5 já foram transferidos diretamente ao hospital. Para o restante, o RH emitiu um contrato de empréstimo de bem-estar sem juros. Revise e assine, por favor. O pagamento também vai direto ao hospital. Você não precisará lidar com isso. Laia congelou. Seus olhos se voltaram rapidamente para Edward. O senhor aprovou isso? Edward manteve o tom firme e neutro. O fundo seguia o limite da política. Para o restante, a empresa emitiu um empréstimo de bem-estar, sem juros, a ser pago em parcelas, tudo processado pelo sistema. Fundos da empresa ou seus? Laia perguntou, a voz caindo em defesa automática. Adiantamento pessoal mais roteado pela empresa, esclareceu Edward. O contrato é entre você e a Vance Global, sem obrigação pessoal entre você e eu. Você escolhe o prazo, o calendário ou a quitação antecipada se desejar. Laia segurou a borda da pasta. O orgulho se erguia dentro dela, reflexo de anos de independência. Por quê? O senhor tem piedade de mim? Não. Edward encontrou os olhos dela. Se eu quisesse ter piedade, teria enviado flores e palavras vazias. Não enviei. Uso a ferramenta certa para o caso certo. Para preencher o degrau faltante, ele pausou. Você me faz querer fazer o que é certo, não o que é grandioso. O fundo cobre a parte dele. O restante, um pequeno empréstimo transparente sem juros, permite que você mantenha o controle, devendo nada a ninguém pessoalmente. A frase devendo nada a ninguém pessoalmente parou Laia. Em sua mente, a UTI, o monitor apitando, Bill imprimindo como uma fita sem fim, uma faísca de raiva por ser vista quando fraca, procurando onde aterrissar. Mas a estrutura clara do empréstimo abriu outra porta, uma forma de aceitar ajuda sem abrir mão da escolha. Onde está o contrato? Perguntou, a voz suavizando. Maia entregou-lhe. Termos sugeridos: 12, 18 ou 24 meses. Sem juros, sem multa por quitação antecipada. Se quiser prazo menor, marque a caixa correspondente. Os pagamentos vão direto ao hospital, sem manuseio de dinheiro. Laia folheou rapidamente. As cláusulas eram claras, as letras miúdas honestas. Ao final, a divisão de fundos indicava: fundo conforme política, 50%, empréstimo de bem-estar, adiantamento pessoal roteado pela empresa. Ela ergueu os olhos. Por que especificar adiantamento pessoal? Para a auditoria e para que o RH possa explicar corretamente sem mencionar meu nome em conexão com você, disse Edward. Algo fino e frio dentro de Laia se quebrou. Vou quitar todo o empréstimo, disse lentamente. Nem um centavo a menos. Bom, Edward assentiu. 12 meses, talvez seja apertado. Não quero que o pagamento se torne outro peso. 18, Laia disse, assinando. A caneta tremeu levemente no último traço, não por medo, mas pelo custo de baixar a guarda. E obrigada, acrescentou. Edward exalou como se uma tábua tivesse finalmente sido colocada no lugar. Mais uma coisa, disse ele suavemente. Você tem o direito de ficar com raiva. Eu costumava me irritar com o mundo apenas por me fazer sentir fraco. Mas às vezes, pisar em uma ponte que alguém constrói para você não te diminui. Apenas te leva para o outro lado. A ponte, Laia repetiu, olhando para a parede de vidro, onde o desenho amarelo de L refletia suavemente. Tudo bem, eu vou pisar, mas caminharei minha própria parte. Eu só coloco a tábua, disse Edward. Você caminha. Seguiu-se um breve silêncio. Maia se afastou discretamente, deixando-os apenas com o tic-tac calmo do elevador. Aqui. Edward entregou uma sacola de papel. Água, pão macio, lenços úmidos, carregador extra. Em hospitais essas coisas valem ouro. Parece que o senhor já passou por isso, disse Laia, a voz mais suave. Houveram noites em que fiquei lá.
respondeu Edward, o olhar tocando a foto do pai na prateleira. E aprendi a ser grato a quem me oferecesse uma garrafa de água. Laia pegou a sacola estudando-o. Pela primeira vez disse o nome dele sem título. Obrigada, Edward. Vou pagar e o senhor não precisará me lembrar. Quando as portas do elevador se fecharam, o reflexo de ambos permaneceu por um instante. Laia, ereta, como alguém que acabara de pisar em uma nova tábua. No escritório, Edward tocou o desenho com os dedos, um sorriso infantil entre planilhas, e percebeu que a ponte entre eles ganhara mais um vão. Naquela noite, no quarto do hospital, Laia abriu a garrafa da sacola e bebeu. A água não tinha cheiro, doçura ou promessa. Apenas passou por sua garganta e permaneceu pela própria presença. Pegou o telefone e enviou uma mensagem ao RH, prazo de 18 meses. Permitir quitação antecipada a qualquer momento. Depois, após uma breve pausa, enviou mais uma mensagem ao escritório de Vance. Reconheço o fundo, o empréstimo. Pagarei integralmente e obrigada pela ponte. No 402º andar, o telefone de Edward acendeu no escuro. Ele não respondeu de imediato. Abriu a porta da sacada olhando para a baía. Do outro lado, o farol piscava constantemente, contando como um coração batendo, cada tábua sendo colocada sobre a distância que antes se julgava intransponível. A chuva começou no final da tarde, como se alguém tivesse ligado uma torneira no céu e esquecido de fechar. Do 402º andar, Port Haven parecia uma lâmina de vidro borrado. Faróis se estendiam em fios molhados e o vento zunia ao longo da estrutura do prédio como cordas de um instrumento gigante. Às 19 horas, o escritório estava vazio. Maya enviou uma mensagem pelo interfone. Estradas alagadas. Elevador 3 em manutenção. Quem ainda estiver aqui, aguarde segurança para escoltar até a saída. Laia olhou para o telefone. Tia Helen, Ellie comeu e está brincando com o gato gordo. Não se preocupe. Ela exalou. O peso da culpa aliviando um pouco, embora o som da chuva no vidro ainda apertasse o peito como um tambor esticado. Edward estava junto à janela, segurando uma caneca branca de cerâmica, observando a água correr em fios prateados. As luzes do corredor haviam mudado para um dourado quente. No quadro de planejamento, o desenho de giz de cera de Ellie, com seu sorriso torto, flutuava em um halo de luz suave, como um pequeno sol preso dentro de um céu de números. As ruas estão congestionadas, disse ele quando os passos de Laia pararam na porta. Meu motorista diz que levará pelo menos 1 hora até a garagem. Segurança diz que o elevador 1 ainda funciona, mas os andares inferiores estão alagados. Laia colocou o casaco em uma cadeira, cabelos levemente úmidos nas pontas. Vou esperar. Ellie está com a tia Helen. Ela adora lá por causa do gato gordo. Toda noite chuvosa precisa de um gato gordo, murmurou Edward, com um leve sorriso. E de uma chaleira com água quente. Laia ligou uma pequena chaleira elétrica que sempre carregava e colocou algumas folhas de hortelã secas. O aroma fresco se espalhou pelo ar, afastando o cheiro do carpete úmido. Ela serviu uma xícara e deslizou pelo pequeno balcão. Aqui, isso vai te aquecer. Edward aceitou, sentindo o calor se espalhar pela palma da mão. Obrigado. Sentaram-se um de frente para o outro, a mesa baixa. Lá fora o trovão não rugia. Rolava profundo, ecoando pelas paredes de vidro, transformando a sala, acostumada a cliques de teclado e alertas de reuniões, em algo denso, abafado, como um cobertor pesado, cobrindo cada gesto. Alguma vez teve medo de trovão? Laia perguntou casualmente, como se falasse do gato. Não, respondeu Edward, observando a chuva bater no vidro. Tenho medo do silêncio depois dele. Porque é quando as pessoas podem se ouvir, disse ela, sem questionar, apenas completando seu pensamento. Ele assentiu, apoiando a xícara, lábios curvando-se em um meio sorriso. Ou ouvir o que tem tentado expulsar da cabeça. O vento bateu na janela. A luz do teto piscou uma vez. Laia girou a xícara exatamente quarendém, um reflexo para se equilibrar. Em noites assim, os hospitais estão sempre lotados, disse, olhos desviando para o canto escuro. Odeio o cheiro de antisséptico, mas amo como as pessoas ainda buscam algo quente para se apoiar. Edward entrelaçou os dedos. Meu pai morreu no escritório, começou, abrindo uma gaveta há muito selada. Naquela noite eu me atrasei 17 minutos. Lembro do número como se fosse um endereço.
Sempre pensei que se tivesse chegado 17 minutos antes, poderia tê-lo arrastado para fora, fazê-lo respirar uma vez, só uma. Laia não interrompeu com um não se culpe. Algumas frases desmoronam diante da simpatia. Ela apenas segurou a xícara, deixando o calor penetrar nas mãos. Depois disso, me casei com Serena, continuou Edward. Achei que o casamento fosse uma ponte capaz de suportar tudo, mas em uma noite chuvosa a encontrei com outro no estacionamento. Ela disse que eu era uma sombra, a sombra do meu pai, dos meus trabalhos, de mim mesmo, um homem que não sabia como ficar parado. Ela se foi. Você a deixou? Laia perguntou suavemente. Sim. Não porque eu fosse nobre, mas porque não sabia segurar o que já estava vazio, respondeu ele com um sorriso fino. O olhar permaneceu na chuva. Trabalhei mais. As pessoas me chamavam de intocável. Achei que se ninguém pudesse me alcançar, não me machucaria. Mas se ninguém pode te alcançar, disse Laia gentilmente, ninguém também pode tocar você. As palavras se encaixaram perfeitamente no vazio dentro do peito dele. Ele se voltou para ela. E você? Tem medo do álcool? Porque uma bebida levou meu marido, Laia respondeu, apoiando a xícara, dedos entrelaçados, não pelo frio. Depois que ele nasceu, alguns amigos o levaram para comemorar. Ele estava bem, rindo, disse que voltaria logo. Então o hospital ligou. AVC. O médico falou de uma anomalia arterial como se lesse a previsão do tempo. Ela engoliu em seco. Só lembro do som de uma garrafa de água rolando pelo chão de cerâmica. Desde aquela noite passei a odiar o álcool. Não porque seja ruim, mas porque as pessoas o usam para colar rachaduras que deveriam ser costuradas. Edward inclinou-se levemente, aproximando-se para que suas palavras não precisassem subir até ele. Por isso você não me deixou sozinho nas escadas naquela noite. Laia assentiu. Não queria que outro homem ficasse sozinho no escuro. Liguei para a tia Helen para cuidar da Ellie e voltei. Sei que foi além da minha autoridade, mas às vezes a única autoridade que importa é a consciência. Edward ficou em silêncio por um instante, depois disse baixinho. Sem títulos, sem armaduras, eu não queria que ninguém visse o CEO da Vance Global bêbado e caído no corredor. E infelizmente você viu. Laia respirou fundo, firme. E eu não te deixei. Ele a olhou meio zombeteiro, meio agradecido. Talvez seja a coisa mais assustadora e a mais gentil que aconteceu comigo em anos. A luz do teto piscou mais uma vez. Depois estabilizou. A chuva batia no claraboia como se alguém estivesse espalhando sementes. Laia baixou um pouco a persiana. O ambiente aqueceu. No hospital, disse com um pequeno sorriso. Dizem que colocar a mão no ombro de alguém é uma habilidade médica básica. Ela olhou para ele. Eu só coloquei a mão no seu cotovelo. E eu me levantei, disse Edward, como se assinasse uma confissão. Ele olhou para o desenho de crayon da Ellie. Ela me disse para sorrir para mim mesmo. Você tentou? Um pouco, disse ele, o canto da boca curvando-se em uma forma que mal reconhecia. Na verdade, não ficou ruim. Ambos riram, um som pequeno, como a chama de uma vela protegida do vento. Pararam de falar das coisas pesadas e derivaram para histórias mais leves. Como Ellie contava as estrelas em voz alta para engolir o remédio, como as plantas de Edward morriam porque ele esquecia de regá-las, como a luz do corredor de Laia piscava, como o relógio do pai de Edward sempre adiantava 5 minutos para que ninguém se atrasasse. Então a mensagem de Maya apareceu. Estradas limpas. Segurança aguardando no saguão. Laia se levantou, colocando o casaco. A mão roçou a borda do desenho da Ellie, como se tocasse um pequeno amuleto. Vou acompanhá-la até a saída, disse Edward, pegando o guarda-chuva preto perto da porta. Não precisa, eu consigo, ela respondeu. Parou no meio da frase, estreitou os olhos de forma brincalhona. Tudo bem, vou deixar você fazer algo pequeno. O elevador desceu. Seus reflexos na parede de aço ficaram à meia distância de uma mão. No saguão, o guarda abriu a porta. O cheiro da chuva entrou. Fresco, misturado com asfalto molhado e folhas. Edward abriu o guarda-chuva, inclinando-o parcialmente em direção a ela. Lá fora, a chuva caía como uma cortina de fios. Eles desceram lentamente os degraus de mármore. Laia parou sob o toldo e se virou para ele. Obrigada por hoje à noite, disse suavemente. Por simplesmente sentar, não tentar me consertar ou a si mesmo.
Apenas sentar. Obrigado por hoje à noite, ecoou ele. Por ficar. O vento levantou o casaco dela. Ele estendeu a mão para estabilizá-lo e depois a retirou. Um gesto tão pequeno que ainda não era intimidade. Eles sorriram. Faróis varreram a rua molhada, deixando rastros de luz flutuando. Vá para casa, disse Laia. Temos reunião amanhã. Não se atrase 17 minutos. Vou chegar 18 minutos cedo, respondeu Edward. Ou na hora, se preferir. E sorria um pouco, ela acrescentou, entrando na chuva e correndo em direção a um táxi que a esperava. A porta se fechou, sua silhueta desaparecendo atrás de uma película de água. Edward permaneceu sob o toldo por um tempo, ouvindo as últimas gotas baterem contra o guarda-chuva. Lá em cima, o desenho amarelo ainda pendia no centro do quadro. Ao longe, através da baía, o farol piscava em seu ritmo constante, lembrando-o de que alguns refúgios não existem para permanecer, apenas para aprender a respirar antes de seguir. Em frente, ele fechou o guarda-chuva e entrou novamente no elevador. Dentro dele, o trovão havia parado. Restava apenas o silêncio, aquele tipo que não o assustava mais, porque alguém já o tinha visto, não o CEO. E naquele silêncio, uma pequena promessa ecoou. Amanhã, na hora e sorrindo. A luz da manhã entrou pelo vidro fosco do 402º andar. Edward chegou mais cedo do que de costume. Uma nova rotina havia se enraizado silenciosamente nas últimas semanas. Fazer café, revisar agendas e, então, sem falhar, assistir Laia entrar com Ellie rindo ao seu lado, uma sacola de doces balançando na mão. Às vezes, a pequena deixava um novo desenho em sua mesa. Edward sorriu hoje, pensou ele, observando a vida que agora parecia mais leve, mais próxima e real. Aqueles pequenos detalhes faziam com que ele quisesse trabalhar, viver de um jeito comum novamente. Mas naquela manhã, seu sorriso desapareceu antes mesmo de começar. As portas de vidro se abriram. Serena, a mulher que havia saído da vida dele numa noite chuvosa 3 anos atrás, estava ali, radiante, composta e inconfundivelmente deliberada. Maya congelou na recepção. Edward levantou o olhar, a surpresa surgindo apenas por um instante antes de seu rosto se recompor em calma. Serena, disse ele. Vim para conversar. Não há nada para conversar. Mas ela não saiu. Serena deu um passo à frente, a voz tremendo, lágrimas posicionadas perfeitamente para serem vistas. Me desculpe, Edward. Fui tola. Tive medo da grandeza da sua sombra, de amar um homem que não sabia ser fraco. Mas agora vejo. Sinto sua falta. Ele permaneceu imóvel por um momento. Não sou o homem que você deixou, e o que sente falta é apenas da versão de mim que você inventou. A voz dele não era alta, mas era mais dura que aço. Serena entendeu. Não poderia mais tocá-lo. Ainda assim, seus olhos, cansados e profundos, ainda mantinham a menor fissura. E foi ali que ela começou. Naquela tarde, Laia os encontrou no corredor. Serena falava, a voz vacilante, a mão tocando levemente o braço de Edward. De longe parecia uma reconciliação. Quando Serena percebeu o reflexo de Laia no vidro, virou-se com um sorriso educado e ciente. Ah, a assistente. Olá. Edward e eu estávamos apenas relembrando. Algumas relações, mesmo quando terminam, merecem respeito. Obrigada por cuidar dele para mim. Laia fez uma pausa, então respondeu em voz baixa. Apenas estou fazendo meu trabalho. Serena inclinou a cabeça, olhos suaves, mas cortantes. Mulheres boas sempre conhecem seu lugar. Espero que você também saiba. Edward começou a falar, mas Laia já havia se curvado ligeiramente e se afastado. Ao fechar as portas do elevador, seu coração apertou, não por ciúmes, mas pela sensação de estar fora do lugar certo. Na tarde seguinte, as redes sociais explodiram. Uma conta anônima publicou fotos de Edward e Serena no saguão da empresa, com a legenda Casal poderoso Vance Hale se reúne após 3 anos separados. Oiíssimos. Anexadas estavam capturas de mensagens sugestivas. Ainda não esqueci de você. Hoje à noite, mesmo lugar. A assinatura EV. Real o suficiente para que o mundo acreditasse. Ao mesmo tempo, um blog de fofocas publicou outro texto.
Insider afirma que Serena perdoa a mulher que se colocou entre ela e Edward. A mulher é funcionária temporária, mãe solteira, que recebeu ajuda financeira do CEO. O artigo vinha acompanhado de imagens manipuladas. O arquivo de emergência de Laia, comprovantes de transferência da empresa e fotos de Edward ajudando-a do lado de fora do hospital na semana anterior. Abaixo, milhares de comentários despejavam-se. Gold Digger, bem jogado. Sem vergonha. Todo CEO tem sua funcionária especial. Maya correu para o escritório de Edward, o rosto pálido. A notícia está se espalhando rápido. Repórteres estão no andar de baixo. Alguém até tirou fotos da Ellie. A mão de Edward apertou o celular. A voz dele virou gelo. Tire-os daqui. Ligue para o jurídico. Rastreie o vazamento. E quanto a Laia, eu cuido disso. Naquela noite, Laia permaneceu imóvel em seu pequeno apartamento. O celular não parava de vibrar. Velhos amigos, colegas de trabalho, até vizinhos. Você é a mulher daquele artigo? Não pense que ter um filho te torna intocável. Ellie correu até ela, olhos grandes e confusos. Mãe, por que as pessoas dizem que o Sr. Edward é ruim? Eu disse a eles que ele não é, Laia respondeu, mas eles riram. Ela não disse mais nada. Apenas puxou a filha para perto, segurando-a com mais força do que antes. Nunca havia percebido o quão cruel o mundo poderia ser. E lá em cima, em algum lugar alto, Serena relia o artigo, os lábios se curvando em um sorriso pequeno. Suficiente. Na manhã seguinte, tudo desmoronou. Primeiro essa escola de Ellie ligou. Senhorita Brooks, sentimos muito. Mas recomendamos que Ellie fique algumas semanas em casa, só até o barulho diminuir. Então veio o e-mail do proprietário do apartamento. Rescisão do contrato de aluguel. Moradores relataram que a mídia estava rondando o prédio. Precisamos proteger a imagem do imóvel. No trabalho, alguns colegas começaram a evitá-la. Pessoas que antes a cumprimentavam toda manhã agora apenas acenavam de maneira desconfortável. Alguns olhares carregavam pena, outros curiosidade. Naquela tarde, enquanto saía da copiadora, Serena passou por ela, elegante como sempre, voz suave como o vento. Difícil, não é? Disse Serena. Os repórteres podem ser cruéis, mas as coisas vão se acalmar quando Edward descobrir o que é afeto real e o que é apenas pena. Laia não respondeu. Quando os saltos de Serena desapareceram pelo corredor, seus olhos se encheram, não de dor, mas de exaustão. Naquela noite, Ellie sentou-se em sua pequena mesa, adicionando mais amarelo ao desenho de Mr. Edward sorrindo. Estou desenhando mais sol, disse ela. Para que ele não fique triste, Laia observou, a mão tremendo levemente. Foi nesse instante que percebeu. Precisava sair antes que sua filha se machucasse ainda mais. Ela imprimiu sua carta de demissão e a dobrou cuidadosamente. Em seguida, ligou para a tia Helen, a mulher que cuidava de Ellie com frequência. Tia, preciso sair da cidade por um tempo. A Ellie pode ficar com você alguns dias? Do outro lado da linha, a voz da mulher soou preocupada, ainda sorrindo, mas com olhos tristes. Laia, você precisa fazer alguma coisa. Eu sei, sussurrou Laia. Ela achava que era forte o suficiente para suportar qualquer coisa, mas desta vez não podia se salvar sozinha. Edward voltou ao escritório tarde naquela noite. O prédio estava silencioso, as luzes lançando um brilho quente sobre o desenho de crayon de Ellie. Em sua mesa havia um envelope branco com seu nome escrito em letras pequenas e cuidadosas. Ele abriu. Dentro, os papéis de sua demissão e uma nota escrita à mão. Desculpe por sair tão de repente, mas desta vez não consigo me salvar se ficar. Obrigada por me mostrar que nem todos são tão frios quanto parecem. Laia. Edward ficou paralisado, o papel tremendo em suas mãos. Olhou ao redor. O copo de água que ela havia colocado ainda estava lá, meio cheio. O desenho do filho de Ellie ainda pendia no quadro, ligeiramente torto, como se aguardasse uma brisa. Ele pegou o telefone e discou seu número, apenas para ouvir o tom oco de uma voz automática. O assinante que você tentou contatar não está disponível. Maya entrou apressada, sem fôlego. Sr. Vance, ela se foi. O RH disse que a senhorita Brooks entregou sua demissão hoje à tarde e deixou a cidade às 18 horas. Para onde? Ele perguntou. Ninguém sabe. Ela apenas disse, norte, família lá. Edward não falou. Colocou a mão sobre a mesa,
onde o papel ainda carregava a leve impressão de seu calor. Lembrou-se daquela noite chuvosa, quando uma mulher se ajoelhou ao seu lado, não por pena, mas porque se recusava a deixar alguém morrer sozinho. E agora, a mesma mulher havia partido, deixando-o em uma sala cheia de luz que, de alguma forma, parecia completamente vazia. A tempestade em torno da Vance Global veio sem trovões. Online, o nome Laia Brooks apareceu em centenas de artigos, acompanhado de palavras baratas: pagamento por amor, golpista, a outra mulher. No 42º andar, Edward estava sozinho. À sua frente, o desenho do sol feito por Ellie, com os cantos levemente curvados, mas o amarelo ainda brilhando tão intenso quanto no primeiro dia. Ele não podia mais ficar em silêncio. Na manhã seguinte, Edward subiu ao palco da coletiva de imprensa diante de um mar de câmeras. Sem equipe de RP, sem moderador, sem discurso ensaiado. Apenas ele, o CEO da Vance Global, de pé sob luzes brancas, olhos firmes. Obrigado por estarem aqui, começou, a voz firme. Não tenho um discurso preparado, só tenho a verdade. Atrás dele, a tela gigante acendeu, exibindo evidências, registros do sistema provando que o pagamento para a mãe de Laia saiu do Fundo de Bem-Estar para Funcionários com aprovação total do Conselho. A análise de metadados revelou que as mensagens assinadas EV haviam sido digitalmente alteradas. Imagens de segurança mostravam Serena Hale, sua ex-mulher, acessando arquivos internos antes que os boatos se espalhassem. Edward se virou para a imprensa. Serena faz parte do meu passado, mas hoje quero deixar claro: não houve reencontro, não houve caso, não houve terceiros. Apenas uma mulher que se feriu por causa de sua própria bondade. Sua voz falhou na última frase, mas seu olhar nunca vacilou. Um repórter gritou. Sim, Senhor, Vance pretende processá-la? Sim, disse Edward simplesmente. Mas antes disso, devo um pedido de desculpas. Respirou fundo, a mão apertando o microfone. Ela foi a única que me salvou de mim mesmo na noite em que desmaiei entre o álcool e os holofotes. Ela não queria que mais uma vida se perdesse para a bebida, e eu a deixei enfrentar isso sozinha. O silêncio tomou a sala. Nenhum clique de câmera se ouviu. Não posso desfazer o que aconteceu, mas posso caminhar em direção à luz, onde quer que ela esteja agora. E se alguém perguntar, não preciso da minha reputação. Só preciso da chance de pedir desculpas com tudo o que há de real em mim. Ele se curvou e desceu do palco, atravessando um mar de flashes que pareciam quase como a luz do dia surgindo. À tarde a maré havia mudado. Os grandes veículos de imprensa apagaram as manchetes antigas e as substituíram por CEO Edward Vance pede desculpas publicamente à assistente, a verdade por trás do escândalo, da golpista. Um homem que escolhe responsabilidade em vez de poder. Serena leu aquelas palavras, a mão apertando a taça de vinho. Ela havia perdido não apenas aos olhos do público, mas no olhar do homem que um dia a amou. Enquanto isso, Edward deixou o escritório carregando apenas uma coisa: o desenho do farol feito por Ellie, aquele que ela havia lhe dado para que ele não se perdesse. Agora ele sabia exatamente onde ir. A chuva de outono caía sem cessar pela estrada. O carro preto de Edward cortava fileiras de casas baixas e campos alagados em direção a Port Willow, uma tranquila cidade litorânea que Laia mencionara quando falava de sua infância. O crepúsculo já havia caído quando ele parou. O vento do mar chicoteava o ar com gosto de sal e o grito de gaivotas distantes. No fim da estrada, um velho farol se erguia. Alto, branco, pulsando luz em intervalos constantes, exatamente como no desenho de Ellie. Ele desceu do carro, segurando o quadro debaixo do braço. A areia grudava nos sapatos e o vento puxava sua gravata. Cada passo parecia pesado, carregado de todas as palavras que ele nunca tinha dito. Diante do corrimão de madeira com vista para o mar, Laia estava ali. Seu casaco cinza esvoaçava ao vento, o cabelo selvagem em torno do rosto. Ela se virou e congelou ao vê-lo. Edward, me desculpe, disse ele antes que ela pudesse falar. Não vim para te trazer de volta, vim dizer o que eu deveria ter dito há muito tempo. Você não precisa. Eu preciso, interrompeu,
a voz tremendo, mas firme. Pela primeira vez em anos, não estou falando como CEO. Estou falando como um homem que perdeu demais para o silêncio. Ele se aproximou, olhos fixos nos dela. Desta vez não estou pedindo para você voltar. Estou pedindo para caminhar na sua direção, em direção ao que é real. Laia mordeu o lábio. As lágrimas caíam, não importava o quanto tentasse contê-las. Você não sabe o quanto eu estava aterrorizada, vendo minha filha ser envergonhada, questionada, perguntando quem sua mãe realmente é. Eu sei, disse Edward suavemente. E prometo que você e Ellie nunca mais precisarão ter medo. Eles ficaram ali, entre o mar e o vento, sem dizer mais nada. O feixe do farol passou sobre eles repetidas vezes, lavando o borrão que existia em seus corações. De longe, veio uma pequena voz. Ellie chamando-os enquanto corria até eles, um pequeno papagaio de papel na mão. Sr. Edward, eu disse à mamãe que você viria. Ellie segurou a mão dele e, em seguida, puxou a mão da mãe para dentro da mesma, olhos brilhando. Agora todo mundo pode sorrir, certo? Os dois adultos se entreolharam e riram entre lágrimas. Edward se ajoelhou para abraçar a pequena, enquanto a outra mão apertava a de Laia. Pela primeira vez em anos, ele pôde finalmente respirar. Respirar de verdade. No final da tarde, o sol mergulhou no mar, deixando um rastro dourado sobre a água. Edward, Laia e Ellie caminharam juntos pela areia. Atrás deles, o farol continuava a piscar, não para chamar alguém para casa, mas para guiar aqueles que ainda estavam a caminho. Eu costumava pensar que a luz era algo pelo qual você precisava lutar, disse Edward baixinho. Mas parece que só é preciso olhar para cima. Ela já está aqui. Laia sorriu. Às vezes a luz não está no fim da estrada. Está na pessoa que caminha ao seu lado. Ela apertou a mão dele com mais força. À frente, Ellie gritou ao vento. Sr. Edward, olha, um arco-íris! Ele seguiu o dedo dela. Era apenas o pôr do sol refletido nas ondas, mas ele acreditou nela, porque dentro dele algo realmente havia mudado de cor. Um ano depois, Port Haven tinha mudado de estação novamente. O ar estava mais leve, o vento mais suave, sem mais peso. A Vance Global ainda era uma gigante corporação, mas as pessoas sussurravam que sua atmosfera havia mudado. Menos tensão, mais risadas, exatamente como seu líder. Edward Vance não chegava mais antes do amanhecer, nem saía depois da meia-noite. Agora ele chegava às 8 e saía às 16h30. Às vezes era visto em um pequeno café à beira da baía, lendo um livro com uma menina de cabelos castanhos e uma mulher de casaco cinza. Ninguém se aproximava, mas todos sorriam. Em 12 de outubro, um ano após o escândalo que abalou a cidade, o Centro Cultural de Port Haven estava iluminado. A cerimônia de lançamento da Fundação Ellie, um fundo de apoio a crianças e pais solteiros afetados por acidentes, álcool e traumas emocionais, estava repleta de repórteres e convidados. O nome da fundação vinha do próprio desenho de Ellie, um farol brilhando em um céu dourado. Quando os holofotes se centralizaram nele, Edward subiu ao palco. Não mais o orgulhoso CEO de antes, vestia um terno cinza, gravata frouxa, voz calma, profunda e calorosa. Há um ano eu achava que sucesso se media em números. Fiquei debaixo de luzes como estas, mas por dentro estava na escuridão. Até que alguém me entregou um copo de água dizendo: não deixe que mais ninguém morra por causa do álcool. Outra pessoa desenhou o sol para me lembrar que sorrir também é uma forma de viver. Ele fez uma pausa, olhando para a primeira fila, onde Laia e Ellie estavam sentadas. Laia sorriu. Não mais o sorriso hesitante de antes, mas uma luz verdadeira e constante. Ellie acenou, sua pulseira de farol brilhando sob as luzes do palco. Um copo de água, um olhar o suficiente para mudar uma vida, e 2 pessoas mudaram a minha. O salão ficou em silêncio. Ninguém aplaudiu de imediato, porque alguns momentos não precisam de som, apenas de corações batendo em sintonia. Após a cerimônia, os repórteres se aproximaram para entrevistas. Edward disse simplesmente: não escrevam sobre mim. Escrevam sobre pessoas que escolhem a bondade todos os dias. Elas merecem a história mais do que eu. Ele se abaixou, pegou a mão de Ellie e estendeu a de Laia. Juntos saíram para o crepúsculo carmesim que envolvia a baía de Port Haven. Ellie correu à frente gritando: Mamãe, Sr. Edward, olha, um arco-íris! Desta vez o arco era real.
estendendo-se sobre o mar e tocando o farol branco à distância. Edward sorriu, virando-se para Laia. Você disse uma vez que a luz não está no fim da estrada, está na pessoa ao seu lado. E você ainda se lembra? Ela provocou. Não apenas lembro. Ele disse suavemente, eu estou vendo-la. Estou vivendo nela. Na areia, caminharam lado a lado, de mãos dadas. Além do horizonte, o farol piscava em ritmo constante. Não mais símbolo de estar perdido, mas de encontrar um lar. E é assim que a história terminou. Não com um beijo, não com aplausos, mas com uma pequena família, uma fundação nomeada por uma criança, e uma luz que eles encontraram juntos. Curar-se não é esquecer. É sorrir ao lembrar e ainda assim escolher amar.